E o programa da semana começa direto daqui. Jurema Águas Quentes traz uma entrevistada mais que especial. Empresária fashion bem-sucedida, ela protagonizou momentos únicos na agenda de Londrina. Por 25 anos, Manu Tuma experimentou, há 10 anos, uma reviravolta em sua vida, quando se lançou no Instagram. Com mais de 168 mil seguidores, Manu se realiza hoje como influenciadora. Confira a entrevista. Ô Manu, e a gente que tem uma história de longa data, ela se entrelaça aí com o seu trabalho com a moda, né? Fala um pouco pra gente dessa linha do tempo. Bom, nessa linha do tempo eu tenho que falar primeiro do Thiago, que é um menino, né? Hoje um homem lindo, forte, vigoroso, que acontece aí no mundo da comunicação, nossa grande estrela da comunicação na região. E que eu conheço desde o menino dos seus 15, 16 anos, bem magrinho. Faz tempo, hein? Lá no shopping. Lá no shopping, gente. Desde menino, ele sempre foi diferente. Ele sempre foi dedicado nos sonhos dele. Acompanhei desde o comecinho e sabia que ele ia longe, né? E hoje eu fico muito orgulhosa também de conhecer toda a tua história, de acompanhar, ver o teu sucesso. Cria que não deixa de ser minha, né? Aliás, a minha primeira patrocinadora, acho que ninguém sabe disso, foi a Manu, inclusive, quando eu trabalhava no portal lá na época da Frizz. Exatamente. Poxa, olha só. Parece que foi ontem. E uma outra coisa interessante, você lembra do pão com mortadela? Que a gente terminava a preparação dos eventos, terminava tudo com pão com mortadela. Você lembra disso, né? E Coca-Cola. E Coca-Cola, gente. São muitas histórias, são, nossa, mais de 30 anos de história, né? E hoje estar aqui com você no Jurema Águas Quentes, esse resort maravilhoso, também que eu tenho que contar para me orgulhar também, que eu sou uma garota propaganda aqui de todo o complexo, já vim várias vezes para cá, para vários eventos, trazendo a família. E estou feliz, né, de poder estar aqui hoje com você e contar um pouco dessa minha trajetória e da minha história. Trajetória é essa que, se a gente for parar para pensar, começou você estudando moda e depois se dedicando como empresária. Isso. Sempre fui uma apaixonada pelo mundo da moda. Ainda menina no Brasil, nem no Brasil existia um curso de moda, né? E eu sempre fui uma menina sonhadora que queria viajar, explorar o mundo. Cultura, sempre fui também bem diferente. Nós dois sempre fomos fora da caixinha, né? E viajei, estudei moda nos melhores cursos do mundo, Milão, Paris, Nova York. E depois sempre tive esse lado meu comercial também forte na veia, até por necessidade, porque eu precisava ganhar dinheiro para poder estudar, né? Tinha que me autossustentar. Então, eu comprava, vendia roupa, ia atrás do que era moda, comecei vendendo roupa em casa, depois abri minha loja e foram 25 anos. E tinha essa veia empreendedora, tinha a veia do mundo fashion e tinha essa veia da comunicação, do entretenimento, acho que tudo isso, né? Então, sempre na loja, o Thiago acompanhou como ninguém, eu acho que talvez o jornalista que mais acompanhou todo esse meu tempo de lojista, de comerciante e de fazedora de coisas e eventos. Já era o prenúncio da influencer, né? Era. E Manu, falando desses eventos, em mim vem muitas memórias, mas para você, quais os momentos mais marcantes como empresária fashion? Você lembra da escada rolante, da Expo? O que mais assim acalenta o coração na hora que você lembra disso? Nossa, a gente vem do tempo antes de mídias sociais e Instagram, então a gente era todos os dias, a gente tinha que inventar uma coisa nova. Hoje é mais fácil você vender, né? Não, a gente era dia a dia inovando e eram eventos semanais, eram grandiosos os meus eventos, né? Tem alguns que me marcam, como você falou. Teve uma época que eram os eventos da escada rolante, que era um desfile nas escadas rolantes do shopping, que eram muito bonitos. Parava o Catuaí, né? A gente parava o Catuaí, mais até do que Catuaí Fashion, era um acontecimento. Todo mundo esperava pelas escadas rolantes, Escadas rolantes. Tínhamos também a época da Expo Londrina, que eu tenho muito orgulho de ter participado durante todos os anos, elegendo com as minhas produções várias rainhas da exposição, né, que tinham os looks assim, e toda uma assessoria de produção, cabelo, maquiagem, postura, guarda-roupa. Era o nosso debutante, né? E quantas meninas eu vesti. Minha loja sempre foi uma referência na época de Expo, com os looks completos, enfim.
Tem vários. Lembra quando eu fechava as concessionárias de Londrina Eu e ia falar disso, você montava? trouxe a Daniela Saraíba, levou para Londrina, né? Muitas. Fez várias celebridades. A Karina Bach teve em Londrina também, eu lembro que no Catuai foram vários momentos, Vários né? momentos, também trazia cabeleireiros, maquiadores de Nova York, enfim, eram tantas coisas. Fiz revistas, já na época da Glam For You, fiz mini jornais, enfim, a gente inventava muita coisa. E Manu, você sempre teve essa veia da comunicação, até pela sua formação, né? Sim. Em que momento a Manu decidiu, vou parar com a marca, né, a sua própria loja, e decidiu, vou seguir um outro caminho? Bom, eu, na verdade, foram 25 anos dedicado à moda como comerciante, mas chegou um momento até com as mídias sociais, com a abertura de roupas para marcas como, né, a Zara chegou no shopping e tantas outras marcas internacionais, assim, de valor mais acessível, que a compra e a venda do dia a dia, eu digo que a botiqueira do interior, ela é um como a gente fala, já é escassez, está em extinção. Está quase em extinção. Uhum. E, então, eu sou uma delas, né? E eu vi que eu, assim, já não me preenchia, era muito trabalho e pouco retorno. E, na verdade, eu me dediquei muito e muitos anos a isso. Eu só tive uma filha, Geórgia, e eu vi que o tempo estava passando, minha filha estava crescendo e eu queria curtir a minha filha, queria curtir a minha família. Os negócios do meu marido não precisavam mais da minha ajuda. A gente já estava num momento onde eu podia pensar um pouco mais em mim e menos assim no coletivo, no sentido assim de na minha família, na minha filha, né? Então por isso eu resolvi aos 40 anos, eu trabalhei dos 16 aos 40, né? Não foi que atrás vendendo roupa. Então foi aí que eu resolvi parar. Não foi que eu resolvi parar e ser dona de casa. E aí, de repente, hoje você é uma influenciadora 50 a mais, super conhecida. Como surgiu o Instagram? A gente está falando aí, voltando no tempo do Receber com Charme com a sua mãe, né? Isso. Fala pra gente um pouco dessa construção, Manu. Na verdade, o Instagram, engraçado, né? Porque eu fico pensando, gente, se fosse lá aquele tempo lá atrás, com todo esse know-how de fazer acontecer, a gente tivesse essas mídias sociais, aonde eu estaria, né? Quem seria eu hoje como uma influenciadora? Porque hoje, no meu modesto trabalho, eu tenho o Instagram como um prazer, não é um trabalho, né? Mas que me traz muitas conexões, muita alegria. É uma delícia o que eu faço, eu adoro, preencho meu tempo. E eu faço muitas amizades, muitos contatos, muito network, e isso é muito gostoso. Mas lá atrás ele começou de uma forma orgânica, natural, porque quando eu resolvi ser dona de casa, o Instagram ele funcionava como o meu álbum de mesa posta, de decorações, de arranjos florais, que também sempre foi uma coisa que eu gostei demais de fazer. E, enfim, fui colocando e acabei, não queria mais colocar meu nome no Instagram, porque era um momento que eu queria me recolher, não aparecer, né? Depois de tantos anos, assim, exposta. E escolhi o nome Receber com Charme para simplesmente servir como um álbum de fotos das minhas, da minha vida ali, do lar. E aquilo acabou que foi virando, crescendo, acontecendo. E naturalmente, mas eu acho que talvez por eu já ter essa veia, né, de saber fazer uma coisa acontecer, ele aconteceu naturalmente. E como eu tenho a minha vida no exterior também, por ser casada com um estrangeiro, muitos verões, muitas épocas eu viajo e não era uma época boa de internet, por exemplo. Não era uma época que você podia postar o tempo compartilhar todo. Tudo compartilhar. Isso, né? E aí eu ia viajar e falei, mãe, cuida do Instagram. Ensinei para ela como era que cuidava do Instagram. Minha mãe já quase aos 70 anos nesse tempo. E eu dei o Receber com Charme para ela cuidar e falei assim, mãe, nós estamos com 5 mil seguidores. Quando eu voltar, se a gente tiver 10 mil seguidores, nossa, você vai ser concurso, 1000 palminhas. E quando eu voltei, ela já estava com lá uns 50, 60, 70 mil seguidores. Porque realmente quem é boa nisso, nessa
curadoria de bom gosto é a dona Nádia, minha mãe, que está hoje à frente do Receber com Charme, com quase 1 milhão de seguidores. Você aprendeu, claro, muito com ela. Sim, sempre foi uma inspiração. E o Giro Tarobá volta no próximo bloco com a continuação da entrevista com Manu Tuma, direto de Jurema, Águas Quentes. Não saia daí. O Giro Tarobá está de volta de Jurema, Águas Quentes, e a seguir você acompanha a continuação da entrevista com Manu Tuma. Manu, em que momento o Receber com Charme da Manuela Moreira Lima, empresária que depois estava com a mesa posta, se transformou aí a Manu Tuma, @Manu Tuma, e surgiu aí o mundo Star Friends, todo esse universo? Isso. Bom, isso é interessante, que você me lembrou, né? A empresária fashion Manuela Moreira Lima, que sempre fez... Era o nome consagrado, Era o nome. né? Poxa vida, eu virei Manu Tuma aos 40 anos. Foi quando eu fui ser esposa, né? Quando eu fui ser esposa, que até então eu vivia muito... Claro que eu era esposa, né? Obviamente, meu querido marido Jorge Tuma. Mas eu já tinha meu trabalho consagrado, Manuela Moreira Lima e tal. Quando eu parei de trabalhar, Manu Tuma no Instagram veio normalmente, não foi uma coisa pensada. E mesmo tendo parado de ter a loja, tal, fechado essa etapa da minha vida, eu continuei ajudando amigas em Londrina a fazerem lançamentos de coleção, inaugurações de loja, porque eu tinha um mailing muito bom e sabia como ninguém fazer. Então, às vezes, quando eu fazia isso, uma amiga ia abrir uma loja e me pediu para ajudá-la e falou: o que nós vamos trazer de atração? Eu falei: vamos trazer uma blogueira. E trouxemos pela primeira vez e única a londrina Silvia Brás. Que também eu estava lá e lembro disso, ali era o start de tudo. A gente está falando lá por 2017, algo assim? Uns quase 10 anos atrás. E trouxe Silvia Brás. Ela já era um nome conhecido, mas ainda não tinha estourado. Mas eu também, como visionária, sabia que ela seria a grande estrela do futuro. E recebeu ela na sua casa, inclusive, né? Foi, e ela ficou hospedada na minha casa. Nesse tempo que ela ficou hospedada na minha casa, o Instagram ele tinha começado também com os stories, porque até então não existia stories, você só postava fotos. E eu acho que o grande boom da influência aconteceu quando a gente começou a fazer vídeos, né? E ela viu o meu potencial, porque eu filmava, mas eu não era aberto, não era um perfil aberto. E colocava ali as minhas coisinhas para minhas amigas, 500 seguidoras. Ficava naquele universo ali, né? E ela falou: Manu, você precisa abrir o seu Instagram. Você tem muito para compartilhar, você pode ser grande. E ela me animou. Eu falei: ué, se a Silvia Brás está falando isso, por que não? E ela foi a minha madrinha e a partir desse momento, há quase 10 anos atrás, eu abri meu Instagram e comecei a conversar e a criar a minha comunidade, que hoje são as Star Friends. Aliás, conta pra gente como surgiu também esse Star Friends, como que teve esse insight, esse momento que se tornou assim sua marca registrada, seu bordão. Isso, foi o meu bordão. Star Friends é porque eu acredito na força feminina, eu quero que o meu Instagram seja uma comunidade onde mulheres apoiam mulheres, onde o que eu mais quero é quero brilhar, mas, acima de tudo, eu quero que o meu brilho ilumine outras mulheres. E, para mim, as minhas Star Friends têm que ser todas mulheres brilhantes, com luz própria e que iluminem outras mulheres. Então, elas são as minhas estrelinhas, minhas Star Friends. E, Manu, além das suas Star Friends seguidoras, você tem suas estrelas em casa, né? Como é que é a Manu em família ali, com o Jorge e a Princess Georgia? Meu príncipe George, a minha princesa Georgia. Então, isso também, eu não sei, a minha princesa veio primeiro, né, como de chamá-la de princesa, Princess, é o apelidinho dela desde bebê. Georgia é a minha filha única, muito esperada, muito desejada, não consegui ter outros filhos. E como eu falei, até os 10 anos eu trabalhava muito e quando eu me dediquei à maternidade completamente, eu encontrei ali o meu papel, realmente aquilo que mais... que eu me encontrei. Eu acho que eu fui tudo que eu fui por necessidade. Mas a maternidade é realmente a maior alegria da minha vida.
E a Georgia é realmente o meu presente de Deus, é uma menina muito... É tudo que eu... Acho que talvez mais do que eu esperei da maternidade. Ela é uma menina incrível e sou muito orgulhosa de tudo que ela tem conquistado e galgado na vida dela. Hoje ela está com 22 anos, tem a vida própria dela hoje, morou fora há muito tempo, ela voltou para o Brasil e agora está em São Paulo estudando. E agora ela já tem a vida dela, já é uma jovem mulher independente, né? Tá já alçando voos o caminho dela. E hoje eu tenho meu príncipe Jorge, né, o meu companheiro de vida. Você sabe, ele é estrangeiro. Jorge é libanês e chegou ao Brasil há 34 anos. E desses 34 anos nós estamos juntos há 30. E eu tenho muito orgulho da nossa história, né, de amor e de vida. E o que nós temos construído juntos. Toda a nossa história e a história dele de sucesso empresarial, né? E hoje já estamos aí, 25 anos completamos de casados, entrando num outro novo ciclo da vida. Hoje somos vovós, temos uma netinha, sobrinha também do nosso sobrinho libanês que mora com a gente, o Maurice. Então hoje a gente já está indo aí para a terceira geração dos Tuma em Londrina, com a Thalia, a chegada dessa bebezinha. Estamos curtindo uma nova fase, né? E Manu, nessa nova fase, como que é? Você também como influenciadora, com as viagens e tudo, mas como é que é com a família essa relação? Como você equilibra tudo isso? Como é a reação deles, que são mais na deles, né, mais discretos, com esse mundo aí de eventos e afins? Olha, o meu marido, ele sabe que eu preciso desse agito na minha vida, porque eu sou uma dona de casa, sou uma esposa, sou uma mãe, mas eu tenho essa energia dentro de mim, sabe, que Londrina acaba ficando um pouco pequena, né? Principalmente por assim, tantas pessoas maravilhosas que o Instagram me trouxe, que a vida me trouxe, né? Por a gente ter essa vida internacional, por eu amar viajar tanto. Eu estava conversando com você falando antes, né, que eu acho que eu nasci para isso, né? Londrina sempre foi um mundo pequeno para mim, você sabe, Thiago. Eu sempre quis trazer um mundo para Londrina e eu acho que eu consegui trazer muita coisa nova, diferente, lançar coisas, né, para Londrina. E hoje, com a vida já estabilizada, eu tento. Você sabe que mulher, ela é mulher polvo, né? Você tem 1001 tentáculos e você vai se ajeitando lá e organizando a vida. As pessoas acham que eu viajo muito, viajo realmente, mas a vida do Instagram, tudo é editado, né? Então, geralmente eu viajo segunda, quinta, sexta, sábado e domingo, estou com meu marido. Então, essa coisa das viagens, quando eu vou para viagem internacional, ele não gosta de aparecer muito. Eu viajo sozinha, mas ele sempre vai me encontrar. A gente tem o nosso tempo junto, mas ele volta porque ele gosta mesmo, sabe? É de trabalhar. Então a gente vai equilibrando as coisas. E se está dando certo, né? Se eu estou feliz, ele está feliz, é porque está dando certo. Com certeza. E eu assim, tenho uma vida realmente que para mim é uma vida... Sou grata por todas essas oportunidades, muitas amizades que o Instagram me trouxe, muitas Star Friends que se tornaram verdadeiras friends, né? Então hoje estou aqui no aniversário da Simone, nesse resort maravilhoso, que foi uma amizade que também veio a partir do Instagram. Então o Instagram, ele tem me trazido presentes imensos, que acima de tudo... amizades que enchem meu coração, sabe? Então, são amizades para onde eu for no mundo, eu tenho pessoas para encontrar, para repartir e é muito bom. E na próxima semana você assiste a segunda parte da entrevista com Manu Tuma, direto de Jurema, Águas Quentes. O Giro Tarobá volta já. A advogada Bruna Foglia comanda a noite de lançamento do livro O Mosaico da Minha Vida, na Livrarias Curitiba.
Os detalhes da noite de autógrafos você acompanha a partir de agora no Giro Tarobá. A data para o lançamento teve significado especial para a anfitriã. O Mosaico da Minha Vida foi apresentado em 15 de maio, Dia Internacional da Família. Especialista em direito de família, Bruna é referência na área. Confira a cobertura. Estou aqui com a anfitriã da noite, Bruna Foglia. Bruna, finalmente o dia chegou e um dia especial, o Dia da Família. Exatamente, o dia que foi feito para o lançamento desse livro, eu diria, né? É um livro especial, pensado, idealizado para levar uma mensagem importante para as famílias. E hoje a gente está aqui, finalmente, entregando isso, entregando esse trabalho, entregando... eu digo que não é só um livro infantil, é uma ferramenta para as famílias. E eu espero que alcance as pessoas que precisam, porque realmente ficou muito especial. Qual a sensação hoje, depois de toda essa jornada aí para chegar hoje a esse lançamento? Tiago, eu tô com o coração cheio de gratidão, porque eu tive já muito retorno positivo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, de pessoas que mandaram mensagem já se identificando com a história, se identificando com o livro, pessoas que me deram esse retorno de como é importante a gente realmente ter esse cuidado com as crianças em relação ao acolhimento quando tem uma ruptura familiar, quando tem uma separação, quando a gente tem um divórcio e mesmo quando vai ter uma reconfiguração familiar, os terceiros que vão entrar nessa reconfiguração, o padrasto que vai entrar, a madrasta que vai entrar, e essas pessoas também precisam ter o cuidado com essa criança, que precisa ser cuidada, precisa continuar sendo protegida nessa relação. Então esse livro, ele não é um simples livro infantil, ele é uma ferramenta para a família, para a criança poder entender que existe a possibilidade de que aquilo que parecia uma perda pode ser soma na vida dela com essas pessoas que vão chegar, se essas pessoas souberem como acolher essa criança, se essas pessoas souberem como agregar na vida dessa criança. Então o livro vem para isso, vem para trazer realmente essa mensagem. E você que viveu na pele está trazendo exatamente isso no livro. Exato. O livro é a junção da minha história pessoal. A gente traz isso a partir do olhar do meu filho, que passa pela separação dos pais, pela reconfiguração familiar, com o casamento da mãe, o casamento do pai, vem um padrasto, vem uma madrasta. Essas pessoas que vêm de fora são pessoas que agregam na vida dele, que somam na vida dele. Então aquilo que parecia uma perda, essa criança descobre que é soma com essas pessoas, porque esses terceiros, né, no caso, eles são pessoas que realmente vêm para trazer mais afeto para a vida dessa criança, mais acolhimento. E é isso que a gente quer mostrar para essas famílias. E a metáfora do mosaico, né, o livro do nome é O Mosaico da Minha Vida, porque o tempo todo a gente traz a metáfora do mosaico. O que é um mosaico? É uma figura formada por pecinhas quebradas, caquinhos de vidro, de azulejo, que quando a gente junta, a gente consegue formar uma figura bonita. Então, no momento em que a gente tem uma perda, uma ruptura, a gente sente que o nosso mosaico quebrou, que as pecinhas se soltaram, a gente fica com medo de que as pecinhas podem até se perder, sumir, e essa criança descobre que aquelas pecinhas, elas não somem, elas só se reposicionam com a reconfiguração familiar. E outras pecinhas vão chegar, o que é muito positivo na vida dessa criança. E, no final, aquele mosaico cresceu e formou uma figura bonita. Então, essa é a mensagem do livro, e eu espero que alcance muitas famílias, que inspire muitas famílias e que realmente seja um acalento
para as crianças e para os adultos que estão passando por esse momento. Planos e projetos após este lançamento aqui em Londrina? Planos de projetos após o lançamento é continuar fazendo esse trabalho com as famílias, na advocacia, no direito de família, continuar fazendo esse acolhimento também dentro da mediação, que é importante, para prevenir os conflitos. Isso eu acho que também é um jeito da gente, de alguma forma, proteger as crianças. Quando a gente tem um conflito entre o casal, o conflito tem que ficar só entre o casal. Então, de alguma forma, trabalhar isso é um meio também de proteger, sabe? A família como um todo. E para quem não esteve hoje, para adquirir o Mosaico da Minha Vida, quais as dicas? Entra no site www.omosaicodamiavida.com.br, vai estar disponível lá para comprar. E o Instagram também todo dedicado à obra. @omosaicodamiavida.com.br. Bruna, mais sucesso, parabéns por essa iniciativa. Eu que agradeço, Thiago. Obrigada por estar mais uma vez junto com a gente. O programa chega ao fim, mas voltamos no próximo sábado, às 11 horas, aqui, na Tarobá Band Londrina. Não deixe de acessar o blog do Nassif no portal Tarobá, se inscrever em nosso canal e acompanhar a programação da Tarobá em nosso aplicativo. Tá na Tarobá, tá na Band.